Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Um pouquinho mais de retorno, por gentileza. Diz o seguinte: Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, o livro de 1 Samuel, ele inicia uma nova trajetória na história do povo de Israel, a história dos reis que governaram sobre Israel e sobre Judá. Eu convido você um dia a fazer uma leitura de 6 livros seguidos: 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, que relatam os feitos desses reis de Israel. Nessa época, irmãos, Israel ainda não tinha reis, era governado apenas por juízes, líderes que Deus levantava pontualmente para algumas tarefas, para algum tempo muito curto, mas era uma questão de tempo, presta atenção nisso, que Israel pedisse um rei a Deus. Mas Deus, irmãos, apesar de permitir que Israel tivesse um rei, ele ainda deveria governar essa nação acima deste rei. E como que Deus governaria a nação acima do rei? Deus usaria os seus profetas, principalmente os profetas maiores, aqueles profetas que tinham esta missão separada. O profeta que pudesse ter uma vida totalmente dedicada a Deus. Deus estava, irmãos, à procura de um homem que pudesse ser esse grande profeta, para que pudesse orientar o rei, para que pudesse receber a mensagem diretamente de Deus. Esse profeta, irmãos, precisava ser uma espécie de um mentor do rei, para que mantesse o rei de Israel nos caminhos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus estava à procura deste homem. E o livro de 1 Samuel vai relatar o primeiro desses grandes profetas, Samuel, um homem separado desde a sua infância para servir a Deus. E para mostrar, irmãos, que Samuel, presta atenção nisso, ele era já alguém separado por Deus, consagrado, alguém que não vivesse no sistema deste mundo. O livro de 1 Samuel faz questão de registrar, desde o seu nascimento, a verdade, desde a história da sua mãe, como que foi a sua gestação, como que foi o seu nascimento. O livro de 1 Samuel capítulo 1, ele começa contando a história de uma mulher chamada Ana, a mãe do profeta Samuel, que gerou esse menino. A Bíblia vem nos dizer, irmãos, que Ana era uma mulher muito angustiada, uma mulher muito sofrida. Mas por que ela sofria tanto? Por que ela tinha tanta angústia e sofrimento na sua vida? A Bíblia, irmãos, vem nos dar algumas informações que está lá desde o versículo 1 do capítulo 1. A Bíblia vem primeiro dizer que Ana era uma mulher estéril, uma mulher sem filhos. Naquela época, irmãos, uma mulher sem filhos era considerada uma mulher indigna, uma mulher que não tinha muito valor, porque um dos principais papéis da mulher naquela época era procriar, ter filhos. Então, se ela não tinha filhos, era considerada até mesmo quase que uma mulher inútil. Uma mulher estéril naquela época, irmãos, também era considerada praticamente uma mulher amaldiçoada por Deus, que Deus não olhava para ela. Quando, por exemplo, ela ia no mercadinho da esquina comprar alguma coisa, as pessoas até olhavam com desprezo para ela. Isso já é, irmãos, por si só um grande motivo de tristeza, amém, igreja? Mas a Bíblia também relata que existiam alguns agravantes. Naquela época era permitido que os homens pudessem ter mais de uma esposa. E quem é casado, diga comigo: misericórdia. Irmãos, uma esposa, bem, minha esposa é uma bênção, mas uma só tá bom, né, irmãos? Né? Mas os homens naquela época podiam ter mais de uma esposa.
E toda vez que a Bíblia fala sobre esses homens que tinham várias esposas, sobre a poligamia, a Bíblia, na verdade, ela nunca prova isso, sempre mostra muita confusão. Irmão, o homem, irmãos, que tem... Acerta um pouquinho o som, por gentileza. O homem que tem várias esposas, irmãos, existe muito conflito entre elas, não é mesmo? Para chamar a atenção, eu fico imaginando, irmãos, a confusão que era naquela casa. Talvez uma dizia assim, porque no meu aniversário você deu um sapato de R$100, mas no aniversário dela você deu de 200, né? Elas competiam entre si para ter a atenção do seu marido. E a Bíblia então diz que o marido de Ana tinha uma outra esposa. E essa outra esposa, presta atenção nisso, era totalmente diferente de Ana. Enquanto Ana não tinha nenhum filho, a outra esposa tinha filhos e filhas. E essa outra esposa, então a rival, ela usava essa situação dela ter filhos para provocar e irritar a outra esposa. A Bíblia diz que aquela mulher irritava ano após ano, era um sofrimento, era zombaria, era humilhação. Então comece agora a entender a vida de Ana. É um sofrimento fora de casa, porque a sociedade discrimina e humilha. Era um sofrimento dentro de casa. Mas irmãos, não para aí não. Além de Ana sofrer a discriminação da sociedade, além de Ana sofrer dentro de casa com a esposa rival, Ana tinha um marido chamado Eucana. O homem era uma bênção, era homem de Deus, era um homem que amava a esposa, mas irmãos, o homem era desligado demais. Quantas esposas aqui tem alguns homens desligados? Não levanta a mão, vai que está do seu ladinho, viu? Às vezes é desligado demais. Pastor, como que o senhor sabe que aquele homem era desligado demais? O versículo 8, irmãos, diz o seguinte, que Eucana chegou para sua esposa Ana e perguntou assim, por que você está triste, Ana? Uma pergunta que o homem faz, irmãos. Por que você está triste? O que está difícil a sua vida? Irmãos, o homem não percebe o negócio. Ele ainda diz para Ana, Ana, mas eu não sou melhor para você do que vários filhos? Ana fala, meu Deus, esse homem não entende nada. Eu falo assim, meu maridão, eu amo você, você é uma bênção, mas filho é filho, marido é marido. Então Ana, ela começa a viver esse grande tormento. Quando nós olhamos a história dessa mulher, nós podemos até mesmo ver um quadro depressivo em Ana. A Bíblia diz que Ana chorava muito, Ana não se alimentava, talvez ela tinha problemas até mesmo de anemia, ela vivia abatida o tempo todo. Aliás, eu quero trazer aqui uma palavra de orientação, tome muito cuidado, irmãos, para lidar com pessoas em depressão. Às vezes tem pessoas que o desejo até é bom de ajudar, mas a palavra depressão significa o quê? Que você está debaixo de uma pressão. E às vezes quando alguém vai ajudar uma pessoa em depressão, ela põe mais pressão ainda. Às vezes ela diz, olha, às vezes uma mulher em depressão, né? Olha, você tem filhos maravilhosos, os seus filhos precisam de uma mãe realmente que possa cuidar deles. Às vezes a mulher em depressão, presta atenção nisso, ela vai interpretar isso errado. E às vezes ela fala assim, realmente, meus filhos mereciam uma mãe melhor, eu não deveria ser a mãe deles. Então depressão é algo muito sério, e nós temos que ajudar as pessoas, e você que talvez tem traços de depressão, tem que pedir ajuda. Irmãos, preste atenção nisso. Ana ter um filho demonstraria a grande virada na vida dela. Ana ter um filho significaria estar liberta daquela zombaria, daquela pressão da esposa concorrente. Ana ter um filho significaria receber a atenção verdadeira do seu esposo. Ana ter um filho significaria viver melhor na sociedade, no bairro, na comunidade que ela morava. Ana ter um filho significava que ela foi lembrada por Deus. Para Ana ter aquele filho, mudaria totalmente a sua realidade. E eu quero perguntar para você hoje, qual é hoje o Samuel que você precisa? Qual é aquele milagre que se acontecesse hoje na sua vida, a sua vida passaria por uma grande virada? E eu quero declarar que hoje é dia da virada de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus está olhando para nós e está aqui para acolher as nossas orações. Talvez o seu Samuel hoje é a libertação de um vício, a libertação de um hábito, talvez a libertação e a vitória de um traço de temperamento, como irritação, até mesmo a depressão, como falamos. Talvez o Samuel de muitos hoje aqui é a sentença de inocência de um juiz, é a vitória sobre dívidas que te envergonham, talvez é a superação de erros e falhas do passado,
que te agora fizeram uma pessoa medrosa, que tiraram a sua coragem, porque você tem medo de errar novamente. Talvez hoje o seu Samuel é o teu esposo, a tua esposa, a tua família, servindo a Deus junto com você. Quantos talvez dizem: se meu esposo, a minha esposa servissem a Deus junto comigo com alegria. A situação de Ana, irmãos, se perdurou por muito tempo. Ela diz que ela sofreu por muitos anos, mas até que um dia, diga comigo assim, um dia, ela fez algo diferente. Um dia, Ana, irmãos, ela troca a murmuração, ela troca a lamentação, ela troca o choro pela oração. A Bíblia vem nos dizer que Ana orou ao Senhor. O texto ainda diz que ela continuava a orar diante do Senhor. No versículo 15, Ana diz: eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Diga assim comigo: a oração tem poder. Diga mais forte: a oração tem poder. Grita mais forte: a oração tem poder. Você que está acompanhando o culto online, coloque aí: a oração tem poder. Irmãos, que coisa bela é a oração. A oração, irmãos, é algo que Deus nos deu de presente. Através da oração nós podemos ter intimidade com Deus. Olha que algo sublime e maravilhoso. Você já parou para pensar nisso? Que através da oração você e eu podemos se relacionar com o Criador do universo. Através da oração nós podemos estar na presença dEle. Através da oração eu posso falar com Ele e Ele pode falar comigo. Por isso, quando você orar, ore crendo que Ele está ouvindo a sua oração. Ore crendo que aquilo que é importante para você é importante para Ele também. Através da oração, irmãos, a nossa alma é curada. A oração, ela limpa, ela satisfaz a alma, ela trata o coração. A oração clareia a mente e os pensamentos e traz a direção. Filipenses 4, do 6 ao 7 diz o seguinte, presta atenção nesse versículo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pelo que? Presta atenção nisso: pela oração, pela súplica, pela ação de graças, e uma paz, a paz de Deus que excede o entendimento, é uma paz fora da lógica, da razão, é aquela paz que a pessoa ela olha para você e diz: como você consegue ter paz no meio desse caos da sua vida? Essa paz vai guardar o seu coração e os seus pensamentos. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 18, que depois que Ana orou ao Senhor, o seu rosto, final do versículo 18 diz o seguinte: e seu rosto já não estava mais abatido. Quem lidera aqui célula sabe o que eu vou dizer agora. A pessoa, irmãos, vem pela primeira vez na célula. No final do primeiro dia de célula dela, o rosto dela já não está mais a mesma coisa. E ela veio o segundo dia, terceiro dia. Eu reparo isso como muitos anos como pastor. Quando a pessoa começa a vir para Jesus, irmãos, a primeira coisa que muda na pessoa é o seu semblante. Aquele semblante de dor, de angústia, começa agora a ser substituído por um semblante de paz. Sabe, irmãos, muitas vezes eu falho na minha vida de oração. Muitas vezes, devido à correria e tantas coisas, eu começo a orar menos. E sabe como que eu detecto que eu estou orando menos do que eu deveria orar? Porque quando, irmãos, eu vou diminuindo a minha oração, vai crescendo dentro de mim a irritação, vai crescendo a preocupação, vai crescendo a chatice, a esposa sabe disso. Então eu começo a perceber: olha, está faltando oração, eu preciso orar mais. Então eu vou reorganizando a minha vida, começo a acordar um pouco mais cedo os outros dias para orar mais. Enquanto a oração vai aumentando, a paz vai enchendo o meu coração também. A oração, irmãos, faz o impossível ser possível. A oração traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Preste atenção nisso. A oração vai aonde não podemos ir. Diga assim comigo: a oração vai aonde eu não posso ir. Diga glória a Deus. Você pode, irmãos, pela oração, alcançar pessoas que estão distantes de você.
A tua oração vai fazer Deus chegar naquele quarto, daquela UTI, daquele hospital, aonde talvez você não pode entrar, mas a tua oração vai chegar até aquela pessoa. A sua oração vai chegar naquela pessoa que talvez está do outro lado do mundo. Mas a oração, irmãos, não vai somente alcançar aqueles que estão distantes geograficamente. Porque quantas vezes, irmãos, pessoas estão perto de nós, mas estamos distante delas, mesmo elas tão próximas. A oração faz com que Deus possa acessar aquela mente e falar com ela o que você não consegue falar, explicar para ela o que você não consegue explicar, convencer ela o que você não consegue convencer. A oração pode penetrar naquele coração que está frio, com camadas de gelo, e aquecer novamente aquele coração, quebrar aquela frieza, restaurar o amor, a paixão naquele relacionamento, porque a oração vai aonde eu não posso ir. Temos obstáculos, irmãos, para orar? Temos. É desafio vida de oração. Nós temos que vencer a correria, não é mesmo? Reorganizarmos a nossa agenda, talvez acordarmos mais cedo. Temos que vencer, irmãos, a aceleração. A nossa mente está agitada demais. Sabe, irmãos, que tem algo que a gente não suporta mais? A gente não suporta mais o silêncio. Não sabemos mais o que é silêncio. Eu quero trazer aqui uma observação pessoal. Esses dias eu estava num tempo de oração e eu peguei o meu celular e coloquei um hino de fundinho lá para orar. E de repente, ao escutar, irmãos, aquela música, a minha mente já começou: será que não tem uma versão em português dessa música? E já comecei a pesquisar e eu percebi que aquilo mesmo distraiu a minha oração. Eu sei que nós usamos celular, às vezes a Bíblia digital, às vezes para pôr um hino, não tem nenhum problema com isso, amém, igreja? Mas vigie, se não está mais distraindo do que te ajudando. Eu acredito, irmãos, que pelo menos uma vez por dia, por alguns minutos, nós temos que ficar a sós com Deus. Eu, Deus e a Bíblia em papel, sem distração. A mente livre para poder ouvir a voz de Deus. Um outro obstáculo à oração é a crítica. Pessoas criticam e zombam. Agora vai ficar só orando. Ela foi mal interpretada pelo sacerdote. Ele até achou que ela estava embriagada. Mas nós precisamos, irmãos, orar. E eu queria deixar aqui algumas dicas sobre oração. Primeiro, quando você orar, derrame o seu coração na presença de Deus. Não fique preocupado com palavras bonitas, palavras decoradas, rebuscadas, palavras chiques e complexas. Não, derrame o seu coração na presença do Senhor. Mas também procure orar, irmãos, de uma forma sábia. Procure orar de uma forma organizada. Na nossa igreja nós ensinamos alguns passos, um guia de oração. Não é um modelo que se você fizer esta oração é assim que Deus responde, se você não fizer Deus responde, não. Mas é como uma direção. Porque se nós não tivermos, irmãos, pelo menos uma organização, a nossa oração, presta atenção nisso, ela é somente assim: Deus me abençoa, Deus faz isso, eu não aguento mais isso. Não, irmãos. Você que está acompanhando o culto online, no final vai ter um link para você ter acesso ao material. Você que está aqui na igreja presencial, no final nós temos este folheto, e eu queria passar aqui no telão alguns tópicos, bem rapidamente. Um guia somente para te ajudar. Se você começar, são 10 passos. Se você fizer 1 minuto por dia, 1 minuto de cada passo, você ora por 10 minutos, depois você vai aumentando aos poucos, amém, irmãos? Primeiro, ore sempre agradecendo a Deus. Inicie antes de você pedir algo, investigue, pense, analise. Pode ter certeza, tem muita coisa boa de Deus acontecendo na sua vida. Depois leia a palavra de Deus, separe um tempo, lendo um versículo, um capítulo, um trecho de um livro. Ore se arrependendo, pedindo perdão dos seus pecados. E olhe, não ore assim no atacadão não, viu, irmãos? Pecado a gente não pede perdão no atacadão. Deus, perdoa meus pecados aí. Não, é no varejo mesmo, viu? Pecado por pecado, se arrependendo. Depois nós sempre ensinamos a você orar 3 necessidades básicas que nós precisamos. Diga-se comigo: a provisão, a proteção
e a direção de Deus. Depois ore por intercessão, pela salvação da sua família, dos seus amigos. Ore pela igreja, pelos pastores, para que nós possamos ser usados por Deus para abençoar a tua vida. E por último, ore pedindo: Senhor, faça a tua vontade. Diga: eis-me aqui, usa a minha vida. Separe um horário e um dia e um local para orar todos os dias. Faça daquele momento um encontro com Jesus. Mateus capítulo 6, Deus diz: aquele que no secreto se separa para orar e buscar a Deus no seu quarto, distante de toda a confusão e distração deste mundo, ali o seu Deus vê aquele que está em secreto e ouve as suas orações. Ore em línguas. Diga-se comigo: crente tem que orar em línguas todos os dias. Diga mais forte: o crente tem que orar em línguas todos os dias. Quantos dias, igreja? Todos os dias. Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por você. Todos os dias tem um momento de oração em línguas. E também junto, irmãos, com a sua oração, ore profetizando as bênçãos do Senhor. Mais do que você orar pedindo somente para Deus abençoar, profetize essa bênção. No livro de Ezequiel, Deus disse ao profeta: profeta, está vendo esse vale de ossos secos? Fala com os ossos. No mundo espiritual, irmãos, tudo tem ouvido. Jesus falou com a tempestade para ela se acalmar. Mateus 17, 20, Jesus declarou: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, diga ao monte: sai daqui e vai para lá, porque nada lhe será impossível. Mais do que você dizer: Deus, abençoe meu filho, diga: eu declaro meu filho já é uma bênção em nome de Jesus. Mais do que você dizer: Deus esteja comigo, começa para: eu profetizo, Deus está comigo, Ele vai na minha frente, as portas já estão se abrindo em nome de Jesus. Mais do que orar dizendo: Jesus, cura essa pessoa, profetize cura, vida sobre ela, e diga: eu profetizo a cura sobre você. Levante as suas mãos assim, desta forma. E eu quero agora que você exercite a tua fé e profetiza, igreja, profetiza, abre a tua boca agora. Você que está no culto online, levante as suas mãos também e profetize agora. Pai, nós profetizamos, Pai, nós declaramos, comece a declarar: a minha família é abençoada, a minha família tem a paz de Deus. Eu profetizo a prosperidade, eu profetizo a cura. Clame agora: Pai, aquele que está enfermo na minha casa, aquele da minha família que está enfermo no hospital, aonde ele estiver, que a oração chegue até ele, e eu declaro cura sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crê no poder de Deus que há em você, aplauda Ele, glorificando, exaltando. Deus nos chamou, irmãos, a orar sem cessar. Orar o tempo todo. Mas talvez você tenha se perguntado: pastor, mas eu tenho orado. Não precisaria ter algo a mais na oração? Irmãos, oração ela é suficiente. A questão não é o que precisaria ser acrescentado à sua oração, mas a questão que é como Ana. Que o Espírito Santo possa mover em nosso interior neste momento, e nós possamos nos perguntar: qual é a verdadeira motivação da minha oração? Por que eu quero o que eu quero? Pense nisso agora, nessa pergunta. Por que você quer o que você quer? Preste atenção, irmãos. Eu imagino esta cena de Ana da seguinte forma. No versículo 11, a Bíblia diz que ela fez um voto a Deus, dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim, não esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias. Eu imagino, irmãos, a situação da seguinte forma, presta atenção. Imagina que Deus está lá no trono dele. Aí Deus chama um anjo e fala: anjo, pega a playlist das orações aí. Mas pastor, tem anjo com playlist, irmãos, a história sou eu que estou contando, tá bom? Então na minha história tem. E o anjo começa a passar ali todas as orações, né, o mundo inteiro está orando.
Aí o anjo assistente fala assim: Deus, agora tem a oração da Ana. E Deus pergunta: que Ana? A Ana, a esposa do Eucana, tem a rival lá. Tá bom, solta o play aí. E eu imagino agora, irmãos, Deus está lá do trono escutando a oração de Ana. E Ana está lá orando: Deus me ajuda. Oh Deus, essa mulher me atormenta, eu não aguento mais essa mulher que me irrita. Deus está escutando a oração, está dando para entender? Deus está escutando a oração. Deus, esse marido é um tapado, Jesus. Eu não aguento esse homem, não percebe, é desligado demais. E Deus está escutando a oração. E de repente Ana começa a orar algo diferente. Ana diz assim: Pai, mas eu quero fazer um voto contigo. Aí eu acho que imagino Deus até dar uma mexida no trono. Pai, se o Senhor me der um filho, Deus está escutando a oração, eu dou ele de volta para ti. Eu entrego ele ao Senhor. E ela continua a oração. Imagina que Deus fala assim: anjo, pausa, aperta o play de novo. Agora imagino que Deus, e ele escuta a oração de novo. Deus, se o Senhor me der um filho, eu dedico ele para ti. Acho que Deus levanta do trono, aperta de novo o play. E Deus escuta de novo a oração. Deus, se o Senhor me der um filho, eu dou ele de volta para ti. E eu começo, irmãos, a imaginar agora Deus analisando esta oração. Mexeu com Deus. E Deus agora está pensativo. Então ela não quer mais um filho para esfregar na cara da rival? Interessante. Então ela não quer mais um filho para quando ela for fazer compra no mercadinho da esquina do bairro, o pessoal não humilhar mais ela. Então ela não quer mais um filho só para ter a experiência da maternidade. Interessante. E Deus começa a pensar: puxa vida, então ela quer ter um filho para me presentear com este filho. Se eu der o filho para ela, é isso, anjo, que ela falou? É isso mesmo, Deus. Se eu der o filho para ela, ela vai dar o filho para mim. E aí Deus agora lembra do plano dele. Você lembra do começo da pregação? Puxa vida, eu estava procurando uma pessoa. Eu estava procurando alguém para ser o meu profeta. Alguém que desde o seu nascimento, ainda no ventre da mãe, já pudesse ser alguém separado só para mim, e vivesse a vida dele inteira só para mim. Então, irmãos, eu imagino que Deus lá do céu, Ele escuta aquela oração, e Ele fala o seguinte, uma palavra em hebraico, que você tem que estudar 5 anos de teologia para entender essa palavra. Eu acho que Deus diz lá do céu: fechou. Vira para o seu irmão, diga para você, fala para assim: fechou. Sabe, irmãos, o que aconteceu? Diga assim comigo: houve, diga mais forte, houve um alinhamento da terra com o céu. Sabe, irmãos, quando nós corrigimos a nossa motivação, e haverá então esse alinhamento da terra com o céu, um milagre começa a acontecer nas nossas vidas. Ana queria ter um filho, Deus queria um profeta, o sonho de Ana se alinhou com o sonho de Deus. Que o Espírito Santo possa sondar o nosso coração, algo que só Ele pode investigar e saber, porque eu quero aquilo que eu quero. Sabe, igreja, muitas vezes estamos clamando-se a Deus por uma bênção, por um milagre, mas a motivação, o propósito, por que eu quero isso, às vezes são propósitos errados, propósitos negativos, ou às vezes eles são simples demais. Às vezes, irmãos, eu quero somente ter um filho para ter a experiência da maternidade. Às vezes eu quero pagar as minhas dívidas só para me ver livre daquela dor de cabeça. Às vezes eu quero a salvação da família só para eu não poder vir sozinho para a igreja. Às vezes eu quero uma grande prosperidade para ter uma casa confortável, para fazer a viagem dos meus sonhos. Às vezes, irmãos, há em nosso coração um coração de competição. Às vezes em nosso coração há um coração de ciúmes. Uma das coisas que mais dói em meu coração, irmãos, é ver pessoas com o seu coração ciumento,
o coração de competição, o coração de controle. Quantos pais controlam a vida dos filhos e querem que os filhos só fiquem pertinho deles. Não, você pai, você mãe, você que talvez tenha um sonho em teu filho, consagre os seus filhos a Deus, para que eles possam servir a Deus nas nações, aonde Deus quiser levar, que Ele leve os nossos filhos, porque são deles. Às vezes eu vejo homens que têm ciúmes da esposa, homens que seguram a sua esposa no ministério, em vez de empurrar, em vez de avançar, em vez de estimular que ela seja usada por Deus, fica com ciúmes, porque as pessoas gostam mais de você, porque você é mais usada que Deus, porque eu, e ficam segurando. Misericórdia. Que nosso Deus, irmãos, possa encontrar o nosso coração, um coração certo. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Faz assim com a sua mãozinha. Diga assim comigo: Deus está procurando. Diga mais forte: Deus está procurando. Os olhos de Deus, irmãos, nesse momento, estão olhando para pais e mães que possam dizer: Senhor, faça do meu filho o que o Senhor quiser. Leve meu filho aonde o Senhor quiser para ser um instrumento teu. Olhe para cá, jovens, adolescentes. Sabe o que Deus está olhando neste momento? Deus está olhando os maiores campos universitários dessa nação. E Deus está olhando aquelas universidades, e Deus está falando assim: eu quero alguém meu lá. Eu quero um jovem que se posicione de verdade. Um jovem que não precise beber, se drogar, que precisa ficar pegando um ao outro. Um jovem que se posicione e não tenha vergonha do meu evangelho naquela universidade. Deus está olhando para os fóruns, e Ele quer colocar promotores e juízes, e dizer: eu quero colocar pessoas de Deus que não vão ter vergonha do meu nome. Deus está olhando os grandes hospitais, os complexos hospitalares. Ele está olhando as clínicas. Deus está olhando os órgãos governamentais. Deus está olhando os negócios, as indústrias, as empresas. Deus está olhando para as diretorias e está procurando alguém que possa dizer: Senhor, pode me colocar lá, que eu vou anunciar o teu nome. Alguém que não vai ser um crente, agente secreto, 007, que ninguém sabe o que é. Alguém que entra, fica trabalhando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos no mesmo lugar, e não ganha uma alma para Jesus. Ninguém sabe que ele é crente. Deus está procurando pessoas. Sabe o que Deus está passando agora os olhos, irmãos, nas ruas dessa cidade? E eu tenho esse sonho, irmãos, que toda a rua de Sorocaba tem uma célula para o Senhor Jesus. Não só na nossa igreja, de outras igrejas. Deus está procurando uma casa. Deus está olhando. Enquanto tem um irmão dizendo: Deus, me dá uma casa bem grande, porque é o sonho da minha casa, uma casa linda. O outro está orando: Deus, me dá uma casa grande, porque vai ter uma célula naquele lugar. Deus está olhando pessoas necessitadas. Deus está olhando os projetos da igreja, a construção. E Deus falou assim: eu quero prosperar alguém. Eu quero pôr nessa pessoa, porque eu sei que se eu colocar nas mãos dela, não vai ficar só com ela. Ela vai ser generosa e vai compartilhar, e vai viver, e vai apoiar. Vai ver aquele projeto da igreja e dizer: Senhor, eu quero fazer parte desse projeto. A oração, o alinhamento de Ana renovou a sua alma, renovou a sua força. E a Bíblia diz então no versículo 19 que agora renovada, agora com alegria, Ana, ela teve ali a relação com o teu esposo que era necessário para os filhos nascerem. Sabe o que Deus manda dizer para nós? Meu filho, ore, alinhe o teu coração com o meu coração, mas também se movimente. Deus manda dizer: não desista, tenta mais uma vez. Se inscreva naquele vestibular, marque mais uma vez aquela reunião para fechar aquele negócio. Faça aquele curso e reinvente e comece uma nova carreira. Não deixe de orar pela sua família. Pega firme com o Senhor. Continue sonhando e ser usado por Deus. Que cada dia de manhã você se levantar,
você possa fazer isso. Levante as tuas mãos e possa dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Que cada dia de manhã você possa olhar: eu tenho uma nova oportunidade de fazer tudo diferente.